E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de quadrinhos nacionais. Separei 3 publicações para vocês, materiais da editora Peirópolis. O primeiro deles é Sem Medo, do brasileiro Anthony Mazza e do desenhista italiano Andrea Campanella. Publicação que tem este formato maior do que o americano, se aproxima daqueles álbuns europeus. Material que conta com capa cartonada. O papel, ele é o offset colorido. Pouco mais de 115 páginas e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esta publicação. Bom, nós temos aqui uma história que vai retratar São Paulo dos anos 50, quando nós tivemos o pós-guerra e muitos imigrantes, principalmente os italianos, chegando ao Brasil. É mostrado um clima de xenofobia, das más condições de trabalho na época, e isso tudo é focado em 3 personagens. O Luiz, a sua irmã, a Vera, e eles acabam perdendo o pai, que era o sustento e o arrimo da família logo no início da história, e o Mário, que trabalha numa panificadora. Nós temos essa história que acaba ficando entrelaçada, mostrando o dia a dia e as dificuldades desta família. O Luiz, ele ainda é um garoto, né? Eu diria um pré-adolescente, enquanto a irmã, ela acaba se portando, né, como a mãe do garoto, visto que a mãe também, a princípio, é falecida, não é mencionado sobre ela. O Luiz, ele é aficionado por cinema, então tem várias referências, né, ao cinema brasileiro, né, que nesta época começou a ganhar muito destaque. Como vocês estão vendo, as cores, elas estão sensacionais para essa publicação, conseguem ambientar muito bem o leitor. O cenário também traz, né, justamente esta década de 50 da cidade de São Paulo. O estilo artístico do autor obviamente é inspirado na linha clara. E os personagens, ele tem aquele design do desenho Doug, né? Cabeças arredondadas e um estilo também geométrico, né? Na construção, principalmente dos cenários. Porém, os personagens, eles têm os rostos muito parecidos, né? Acaba mudando apenas o cabelo. Não é algo que confunde tanto o leitor, mas em alguns momentos você fica se perguntando qual é o personagem. A Vera, ela já é uma mulher, mas é solteira. E aí o irmão, né, o Luiz, sugere que ela conheça o Mário, que é este imigrante italiano. E temos aqui a véspera da Copa do Mundo também, né? A Copa de 50, que infelizmente o Brasil perdeu para o Uruguai, né? Foi lá no Maracanã. Triste aquela derrota. Então nós vamos ter aqui um grupo que acaba ameaçando, tentando expulsar do país os imigrantes, alegando que eles roubam os empregos. É uma história que tem várias abordagens, né? Tanto a questão familiar, a questão de uma mulher já madura, que ainda está solteira. Porém, algumas coisas acabam acontecendo de uma forma muito rápida, né? A Vera já tem, parece que um relacionamento com o Mário e você não entende da onde, né? Que eles já têm essa grande intimidade. Mostra aqui também o Mário, né? Que lutou na Segunda Guerra Mundial. É uma história realmente bem contada, traz bons elementos dessa década de 50, as suas problemáticas e tudo mais. Porém, por alguns aspectos, as coisas acontecem de uma forma muito brusca, muito corrida. A questão das greves também, sindicatos. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais elaborado algumas questões que são abordadas dentro desse quadrinho, e é justamente por isso
que eu dou uma nota 8 para Sem Medo, da editora Peirópolis. O próximo material é Tilvânia em quadrinhos, do experiente cartunista Caco Galhardo, que vai adaptar uma obra literária russa de Anton Chekhov. Material que também tem um bom acabamento gráfico, formato maior do que o americano, conta com capa cartonada e orelhinhas. O papel é o couché colorido, aproximadamente aí 85 páginas, e também vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. O interessante desta publicação é a forma que o Caco Galhardo vai fazer essa adaptação em quadrinhos. Primeiramente, ele tem a ideia de encenar uma peça teatral, e é utilizando os próprios personagens criados pelo Caco Galhardo, representando os personagens dessa obra literária russa. Obviamente, se você já tiver um conhecimento, uma intimidade em relação a essas criações feitas pelo Caco Galhardo, com certeza você vai se divertir ainda mais com relação a esta história. Nós temos aqui, ó, o início, o pessoal chegando aqui no teatro, né? E aí você tem o primeiro ato, que vai começar a apresentar os personagens. Um médico solteirão que está desiludido e que já nem busca mais o seu grande amor. Dois irmãos que não se dão muito bem, brigam por uma questão de herança. Tem até uma tentativa de homicídio aqui dentro da história. Um deles é casado, inclusive, com uma mulher muito mais jovem. Uma outra está solteira. E as duas aparentemente têm interesse, né, por este médico. É uma história com indas e vindas, mostrando um pouquinho dos aspectos desta família, com diálogos muito bem construídos. Não conheço a obra russa para poder dizer em relação à fidelidade e tal, mas eu gostei bastante de como a história é conduzida, com esse desenho cartunesco, né, estilizado aí do Caco Galhardo. Aqui um momento que é descoberta uma traição. Uma história, galera, bacana, uma história bem conduzida pelo Caco Galhardo. E aqui o último ato tem a mudança de cor também, né? E que nota que eu dou então para Tilvânia em quadrinhos, dos clássicos em HQ da editora Peirópolis? Eu dou a nota 7,5. Fica a dica para vocês. Para finalizar, vamos de Blavatsky, o Diário de Olcott, de Pinheiro Bagnariol. Publicação que tem um bom acabamento gráfico, gostei bastante da arte de capa, né? A contracapa também dá um ar todo esotérico para a publicação. Conta com capa cartonada e orelhinhas. O papel é o couché colorido. São pouco mais de 60 páginas e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. Nós temos aqui mais um quadrinho de uma série que vem sendo publicada pela editora Peirópolis, que já tiveram resenha aqui no canal Central HQs, assinadas pelo Pinheiro Bagnariol, que vão retratar um pouco da vida de Helena Blavatsky. Ela que é uma russa, né, pensadora, filósofa, interessada no oculto, no espiritismo, no esoterismo, e suas andanças que ela teve pelo mundo, absorvendo informações das mais diversas culturas e também religiões. Aqui nós vamos ter o diário, que é do Henry Olcott, que é um americano que se encontrou com a Helena Blavatsky no ano de 1874. Eles acabaram fundando a primeira sociedade teosófica, que basicamente visava trazer algumas provocações e reflexões. A Helena Blavatsky, ela gostava realmente de ser uma provocadora, ir contra o status quo, apresentava ali as suas ideias, inclusive através de livros que ela acabou escrevendo. Então ela era realmente uma mulher que acabou influenciando diversas personalidades. Aqui na história é mostrado um pouquinho sobre o Henry Olcott,
né? E suas dúvidas sobre eventuais charlatanismos em relação ao espiritismo, à invocação de espíritos. Aqui são feitos experimentos onde é até ofertado valores para que se comprove realmente a possibilidade de se invocar espíritos. O Henry conhece a Blavatsky, acaba seguindo os conselhos desta mulher, ela aqui, ó. Inclusive tem uma fase da vida que ela ficou bem doente, acamada. E a história vai ser construída de acordo com o diário deste americano que ficou realmente extasiado, né, em conhecer a Helena e as suas ideias e como isso acabou afetando ele, as pessoas próximas. Então nós temos aqui uma história realmente muito interessante, talvez seja a melhor até desta série publicada aí pela editora Peirópolis em relação a Helena Blavatsky. A arte também está sensacional, tem um estilo aqui de pintura com lápis de cor, não sei, fica realmente bem bonito a colorização dessa história. Então que nota, galera, que eu dou para Blavatsky, o Diário de Olcott? Eu dou a nota 8,5, uma publicação nacional.